Olá, então vamos lá, mais um. Agora a gente começa então a falar sobre os fatores psicossociais relacionados ao trabalho e a gente pode começar lembrando que eles representam um conjunto de percepções e experiências, ou seja, eles consistem em interações entre o trabalho, o ambiente físico do trabalho, as condições daquela organização e também as características pessoais do trabalhador, as suas necessidades, a cultura de onde ele vem, as experiências que ele viveu, o estilo de vida que ele tem, a percepção que ele tem sobre o mundo. E os fatores organizacionais que mais afetam a qualidade de vida são a sobrecarga no trabalho, a falta de estímulos ou de perspectiva, ruídos na comunicação e questões relacionadas à ergonomia. O uso das habilidades intelectuais, principalmente, e da autonomia representa uma oportunidade para que o servidor consiga realizar um julgamento e ação de fato com relação aos processos de trabalho. Isso fortalece o sentimento, aquele sentimento lá de autoeficácia e a própria habilidade para enfrentar o ambiente. Funciona como um fator protetor do estresse, portanto, né? No entanto, também existem constrangimentos na tomada de decisão, eventualmente, que podem representar um problema para aquele indivíduo que trabalha com poucas oportunidades ou de uma forma mais delimitada para tomar decisões em face da pressão de produção, o que é uma fonte relativamente constante de tensão no trabalho, né? Quanto às demandas, elas referem-se a estressores psicológicos envolvidos na realização da carga de trabalho. A gente pode considerar as demandas como fatores estressores quando elas são... Claro que isso também depende de uma certa frequência, né? Mas a gente pensa em tarefas inesperadas, em volume de trabalho, no nível de atenção e de concentração que é requerido para fazer determinada coisa e que eventualmente pode estar inconstante ou instável, a pressão relacionada ao tempo, a interrupção das tarefas por outras coisas que surgem como mais urgentes, ou aparece alguém para tu atender, ou o telefone começa a tocar, enfim, a gente sabe muito bem a quantidade de queixas que recebe a respeito desse tipo de coisa. E a dependência da realização de tarefas por outras pessoas também, ou seja, eu inicio uma tarefa, mas eu não consigo ver o início, o meio e o fim do meu trabalho, porque eu sempre dependo de outras pessoas para fazer o restante das coisas, então eu acabo não conseguindo saber se o meu trabalho está servindo para alguma coisa ou não, porque parece que nunca termina, né? Ou eu não vejo o final desse trabalho. E também um conflito que eventualmente aparece, que eventualmente existe, de papel e função dentro dos cargos e das posições ali colocadas numa equipe de trabalho e da própria comunicação interna, que enfim é uma coisa que eu vou dizer mais 10 vezes ainda. O estilo da gestão também, desde a ausência da participação nas tomadas de decisão, a falta de comunicação, a ausência de uma política favorável à vida do trabalhador e das condições de trabalho e até do próprio resto da vida dessa pessoa, assim, desde uma assistência à saúde adequada, a qualidade dos vínculos familiares, a possibilidade de se manter um tempo com atenção verdadeira e focada na família, em outras pessoas, né, além do trabalho. Algumas pessoas conseguem fazer isso com uma certa facilidade, né, de se desligar do trabalho e de fato estar presente quando está com amigos, quando tem momentos de prazer, que também é uma forma de nutrição e a gestão, por vezes, até esquece o quanto isso pode aumentar a produtividade no trabalho. A falta de conhecimento também por parte dos trabalhadores, da ponta principalmente, sobre o planejamento estratégico, como eu disse lá no início, a, desde qual é a política de gestão de pessoas desse lugar onde eu estou trabalhando, né? Quais são os valores dessa instituição na qual eu estou trabalhando? Qual é a nossa missão enquanto instituto? E qual é a minha missão dentro desse setor aqui
onde eu estou trabalhando, né? O que eu preciso, o que eles precisam de mim para eu poder entregar um trabalho satisfatório? Eu preciso saber o que precisam de mim também. E dentro disso a gente retoma a história da comunicação, né? Principalmente da comunicação interna. Qual é a visão que esse instituto constrói para o futuro? Quais são as nossas perspectivas para o futuro? Qual é a visão e qual é a perspectiva que os gestores do instituto têm a respeito do meu trabalho? Né? O que eles esperam de mim e qual é a visão de futuro que eles têm de mim? Eu preciso saber disso e eu preciso saber qual é a visão que eles têm para o futuro da instituição. Só assim eu posso dar conta de uma demanda adequadamente. Então, todos esses ruídos e essas falhas na comunicação podem gerar essa falta de produtividade que vai incomodar o gestor, que vai incomodar o servidor e que pode ser um fator muito alto de risco para o estresse no trabalho. A gente também tem questões de relações interpessoais, ambientes sociais inadequados, às vezes falta de apoio e de ajuda de companheiros ou supervisores, coordenadores, né, de acordo com de como funciona cada equipe de trabalho. Às vezes expectativas tanto mal definidas, como eu tentei trazer agora há pouco, mas também impossíveis de alcançar e responsabilidade demais, às vezes, ou funções muito múltiplas e diversas, que fica difícil concentrar em fazer uma só coisa, ou uma coisa de cada vez, e aquietar o cérebro para ele poder trabalhar de uma forma mais adequada. Um fator também preocupante de risco para o estresse são preocupações com a carreira. Desde a insegurança no trabalho, eventualmente, né, antes da estabilidade, ou eventualmente com relação a alguns medos de responder por determinadas questões financeiras, por exemplo, dentro do trabalho, e o quanto que isso pode impactar na história funcional desse servidor. Ou até a falta de possibilidade de crescimento pessoal dentro do trabalho, tanto do crescimento pessoal, de novos desafios, de novos conhecimentos, de construção de novas habilidades, quanto de postos de trabalho ou de fomento, a ascensão de questões relacionadas à remuneração, ou a gente tem essa prática, né? Quando a única forma que a gente tem de recompensar um trabalhador que trabalha bem é dando uma função gratificada para ele. E teoricamente não era para ser assim, né? Porque a função gratificada ela serve para quem tá nesse lugar da gestão e não para quem trabalha bem. Então nós precisaríamos ter alguns recursos de promoção, talvez, de avaliação de desempenho que de fato conseguissem contemplar essas peculiaridades, né? E esses trabalhadores que às vezes entregam muito mais do que a gente espera e não tem muito como ser reconhecidos, né? Então a preocupação com a carreira e com esse tipo de situação também é um fator de risco para o estresse. Às vezes mudanças muito rápidas, tanto do tipo de trabalho, quanto de setor, quanto de local físico, para os quais os trabalhadores não foram preparados ou não foram informados com antecedência, e até condições ambientais, né, desagradáveis ou perigosas, e, enfim, mobiliário, coisas básicas de verdade. Nesse sentido, a gente retoma lá aquela ideia das duas categorias do coping, que podem ser usadas tanto focadas no problema quanto focadas na emoção. E aí, o coping focado na emoção estaria definido como um esforço para regular o efeito emocional que esses fatores de risco que eu citei anteriormente vão me causar, né, associados a essa questão do estresse ou como resultado desses eventos estressantes. É dirigido então a um nível bem individual e bem interno para reduzir essas sensações físicas provocadas.
Já o coping voltado para o problema, ele inclui mais essas questões que são fator de risco e que são relacionadas à gestão, mas que também nos lembram do nosso protagonismo, da nossa capacidade de agência dentro do serviço público como servidor. Às vezes a gente gasta muita energia para resolver problemas que não têm nenhuma utilidade e esquece de gastar energia pensando na comunicação interna, né? Pensando em discutir isso com os gestores e, bom, e agora? O que tu está esperando de mim? Né? O que é para eu fazer? Quais são as minhas atividades? E aí essa seria uma estratégia de coping voltada para o problema. Obviamente, caso o problema seja esse, né? De não entender exatamente qual é a demanda que está se apresentando para ti. E aí, nesse exemplo que eu dei, quando tu busca alterar a situação de estresse que tu está vivendo, automaticamente tu diminui a tensão, né? E aí aqueles sintomas físicos, isso já vale para o próprio coping emocional, porque isso diminui os sintomas físicos que os fatores de risco para o estresse podem causar. Isso também inclui estratégias de negociação para resolver conflitos. Inclusive a gente encaminhou, eu acho, alguns cursos no último mês que se relacionavam a regulação emocional, regulação da ansiedade e também resolução de conflitos, porque isso nos estimula, então, a pensar outras formas para resolver o problema com a outra pessoa, incluir estratégias como negociar, resolver um conflito, solicitar ajuda de outras pessoas, eventualmente, ou até internamente, mas para lidar com a situação. E isso também compreende toda uma reestruturação cognitiva que o sujeito que está ali no momento do estresse vai ter que se colocar para se reposicionar diante do evento estressor. Né? E isso tem efeitos, é muito evidente que os efeitos de longo prazo são mais satisfatórios do que apenas a regulação emocional interna para lidar com esse tipo de sofrimento. Mas, claro que a escolha da estratégia ela vai depender de inúmeros fatores, eventualmente alguns sobre os quais a gente não tem o menor controle. E nesse caso, é importante que o sujeito também esteja saudável o suficiente para poder julgar os riscos envolvidos de fazer o enfrentamento e de quais as opções que ele tem para lidar com esse problema. Eventualmente, essas situações vão ser avaliadas como modificáveis, e aí esse coping focado no problema vai servir para alguma coisa, mas eventualmente não, né? Eventualmente a gente não vai ter poder para mudar, a gente vai bater com a cara na parede, como se diz, e vai ter que voltar para o nosso trabalho, vai ter que regular internamente o nosso sofrimento. Também pensando assim, que além de toda essa parte ruim, agora eu fiquei com a sensação de que eu falei muitas coisas ruins para vocês, mas além de todas essas coisas ruins, a função do trabalho na vida adulta, ela é crucial. Ela tem funções autorregulatórias como a autoestima, a sensação de autoeficácia, a estrutura social de oportunidades. O trabalho ele tem uma perspectiva, ele tem um lugar muito importante, tá, no nosso contexto social. Então, nesse sentido, ele vai ocupar esse lugar de representação da identidade também, de quem eu sou no mundo a partir do trabalho. E nessa perspectiva, a disponibilidade do status ocupacional, que não é aquele status tipo sou diretor ou sou rica, é um status ocupacional que é bom, um lugar que eu ocupo. Eu sou a psicóloga do Serviço de Desenvolvimento Pessoal, dentro do Instituto de Previdência. É isso que eu faço acolhimentos, eu faço falas com os colegas que eventualmente podem produzir alguma mudança, eventualmente não. Né? É aí que eu me identifico, esse é o meu lugar. E isso também está associado com opções recorrentes de contribuir e atuar, e de ser recompensado ou estimado, e de pertencer a um grupo também, né? Então, com tais colegas que eu trabalho, tais pessoas acharam que a minha intervenção fez diferença na vida delas e isso é importante para mim, passa um pouco por aí, tá?
A questão do pertencimento, do reconhecimento, ela é fundamental para o ser humano, né? O ser humano é um animal gregário e preocupado com o entorno. O esforço no trabalho também, ele é dispendido como parte de um processo de troca, né? E é assim que ele é organizado socialmente, cujas recompensas sociais que eu recebo, em virtude ali do trabalho que eu presto, ela é constituída a partir de 3 dimensões de gratificação ocupacional. O dinheiro, a estima e o status, né? Como eu disse, assim, o reconhecimento é fundamental, ter essa noção de quem eu sou, que lugar eu ocupo aqui e para que eu sirvo, acaba sendo uma preocupação constante para pessoas comuns. A falta de reciprocidade, então, entre esses custos e esses ganhos, né? Ou entre isso que eu ofereço e o que eu recebo, que daí não entra necessariamente só na questão do dinheiro, como condições, por exemplo, de alto custo e baixo ganho, gera um estado de aflição que pode levar a reações associadas de tensão com efeitos de longo prazo, adversos e responsáveis pelo adoecimento físico e mental. Quanto ao controle de status, aí a gente passa também por outras questões, né? A gente pode pensar que, assim, talvez nós não passemos muito por esses exemplos que eu vou trazer, tá? Mas, assim, quando acontece o controle do status ou o medo de perda de status, a gente tem ameaças prováveis quando é interrompida a continuidade das funções ou dos nossos papéis sociais. Talvez dentro do nosso trabalho, como a gente não tem tanto a questão de troca de espaços de trabalho, a gente enfrenta mais isso quando troca de setor ou quando eventualmente aquele trabalho que eu fazia passa a não ser mais uma prioridade na gestão, então aquele trabalho não existe mais e agora eu preciso me adaptar e fazer um novo tipo de trabalho. Eu adoeci, então eu entrei em licença saúde e aí agora eu ocupo um outro lugar no contexto social, eu não ocupo mais um lugar de trabalhador ativo. E aí, como que eu me deparo, como que eu lido com essa situação, né? Nessas circunstâncias, as recompensas interpessoais, elas vão ser mais restritas, porque o ambiente de trabalho é alterado, e a autoestima e o bem-estar emocional, obviamente, vão ser impactados. Então, é preciso ter muita atenção quando a gente lida com essas situações de mudança de local de trabalho, de mudança de situação de vida, de adoecimento e do status do trabalho, né? Mesmo que a gente precise adaptar isso dentro do nosso contexto de serviço público. E o trabalho também funciona como importante, tem uma função importante de integração social, né? Tanto pela dimensão da subsistência, obviamente, é parte daquilo que a gente faz para sobreviver, né? Mas também pela dimensão simbólica, que é essencial, né, nessa constituição subjetiva de cada um de nós. E também ocupa um espaço central na dinâmica do investimento afetivo que a gente tem, tanto no processo do trabalho, quanto com aquelas pessoas que estão ali na nossa volta enquanto a gente está trabalhando. Né? Mesmo quem pensa, ai, não, mas eu acho meu trabalho um saco. Existe um investimento afetivo desde o momento que tu acorda para ir para o trabalho, até o momento que tu chega em casa e continua pensando naquilo, até o momento que tu lembra o quanto tu gosta de alguém com quem tu trabalha junto, até o momento que tu lembra, bah, que legal que foi quando aquela pessoa me ensinou tal coisa no trabalho. Enfim, né, é uma relação simbólica bem importante também. A gente pode lembrar, por outro lado, que as situações de fracasso, de mudança na hierarquia e que a impossibilidade de comunicação espontânea, tanto com os teus chefes quanto com os teus colegas,
seja por uma manifestação de descontamento relativa à própria organização ou alguma questão específica do trabalho, fatores relacionados ao próprio ritmo e ao processo de trabalho, né? Os níveis de concentração, as necessidades de concentração que tu tem para a realização de determinada tarefa, todas essas questões podem provocar tensão. E aí, como consequência, vai haver um sofrimento implicado aí, e dentro desse sofrimento a gente precisa lembrar da perspectiva do estresse crônico, que pode nos gerar alguma doença. Esse sofrimento, ele também não aparece só nas doenças. A gente tem os dados de afastamento e os indicadores de absenteísmo no trabalho, que muitos acontecem por conflitos interpessoais e inclusive no extratrabalho, né? Inclusive no ambiente extra-trabalho. Diferente daquilo que talvez a gente pudesse supor e daquilo que a gente gostaria que as novas práticas, novas técnicas de gestão empresarial nos apresentam e nos mostram como técnica possível, como tática possível, estratégia possível, elas não se diferenciam muito na essência das práticas antigas. E, ao que parece, essas práticas eventualmente aumentam a quantidade de controle sobre o indivíduo pela adesão e pela interiorização das regras, né? Essa é uma das ideias da moderna gestão de pessoas, que inclui esse conhecimento do planejamento estratégico, da missão, dos valores e do servidor ou do trabalhador impregnar em si esses valores e esses desejos, então vestir a camiseta e seguir trabalhando em nome dele e daquele coletivo, né? Então, assim, essa é uma prática moderna de gestão de pessoas, ela tem vantagens e ela tem desvantagens, mas o que essa crítica está querendo trazer é que, em essência, ela não muda muito da época em que a gestão de pessoas era voltada para pensar o número final da produtividade, que é o que importa, né? E todas as estratégias de controle envolvidas nesse modo da produtividade. Mesmo as políticas que convidam a participação do trabalhador, e essa é uma coisa que a gente tenta fazer bastante, né? Que é ouvir os colegas, ver o que os colegas acham que estão precisando, para além daquilo que alguém acha que talvez alguém esteja precisando, né? Assim, não é o que tu tá precisando nesse momento, qual é a tua necessidade de capacitação, quais são as questões que estão acontecendo ali naquele lugar, os procedimentos, mesmo dentro desse contexto, tá, de gestão, acaba possuindo também elementos mais sofisticados para a gestão de pessoas. E, por outro lado, também perpetuam procedimentos disciplinadores e ampliam o controle sobre o indivíduo, né? E vão ter um impacto na ordem política, econômica, ideológica e psicológica de todos nós. A gente pode pensar também que essas novas práticas de gestão incorporaram estratégias de participação dos trabalhadores e elas vêm sendo visualizadas dentro dessa perspectiva de adesão ao modelo organizacional, né? Eu entro numa instituição, então eu absorvo aquele modo de trabalho da instituição, mais do que eu coloco o meu modo de trabalho dentro daquela instituição, e eu defendo isso, então, que a gestão me propõe como valor essencial de trabalho. E aí, nesse sentido, é importante lembrar que, além daquela coisa que eu falava antes a respeito da comunicação ser efetiva, ser constante, ela precisa ser verdadeira. Esses valores, eles precisam ser verdadeiros. Essa missão, essa ideia de construção de valor dentro da instituição, ela precisa ser real para funcionar. Ela não é porque tá no papel ali, tem que botar no planejamento estratégico qual é a missão, qual é o valor que a gente tem aqui nessa instituição, eu vou inventar aqui uma coisa qualquer só para dizer que tem. Não, isso é um trabalho sério que tem que ser feito com a participação verdadeira dos colegas.
né? Sem isso, sem essa participação verdadeira e honesta, sem essa autenticidade no processo de trabalho, a gente não tem nem como iniciar a fala sobre a promoção na saúde psíquica dentro desse monte de coisa ruim que eu falei a respeito dos fatores de risco para estresse que a gente conhece tão bem, né? E aí agora na próxima fala, no próximo momento, eu vou falar especificamente sobre técnicas da psicologia evolutiva e da terapia focada na compaixão e como que elas podem nos ajudar a enfrentar essas questões relacionadas ao estresse nesse âmbito mais individual.